Deus falou assim, ó, você vai ficar escravo, Abraão, por 400 anos. Vai ficar ruim a sua vida. Porque eu amo o povo que mora lá. Eu amo, mas com muita força, e eu não vou matar eles. Eu quero salvar. Então, eu vou dar 400 anos para ele. E nesses 400 anos eu vou mandar um monte de recado. Eu vou abrir Mar Vermelho, eu vou mandar praga no Egito, eu vou ficar mandando um monte de recado, porque eu quero que no dia que a gente chegue lá, Sim. eles estejam convertidos. Sabe o que chama isso aqui, Diego? Isso aqui chama graça. Diego, você sabia que quando tem muita gente que lê a Bíblia e vai lá no Antigo Testamento e ele olha e fala assim, o Deus do Antigo Testamento parece que é mais bravo do que Cristo no Novo Testamento. Eu não só sabia, como eu já até tive esse sentimento em algum momento da minha infância, quando eu li a Bíblia, eu falei assim, nossa, mas era bravo, né? Não, porque você olha o Antigo Testamento, Diego, tem uns negócios lá terrível, não tem? Tem. Deus fala, toma o lugar lá, toma a terra. Sim. E faz o que com quem está morando na terra? Sim. Corta a cabeça de todo mundo que está morando na terra. É ou não é? É. Mata até criança, fala, não fala? Fala. Fala. Mata tudo Não lá. fala pra cortar até as árvores. Fala, resolve tudo. Até as árvores. Não fala isso? Tira fora tudo que vive nesse lugar, você arranca fora. Arranca fora. É, isso aí. E aí, um monte de gente lê isso aí, Diego, Sim. e fala, tá vendo? É pra seguir a Bíblia então? Isso. É pra seguir a Bíblia então? Vamos seguir a Bíblia então. Ah, é, tem. Nossa, isso aí é um negócio que Não me tem? irrita profundamente. Ó, quando você vê algum artiguinho, um vidinho de vlog, um negocinho que fala assim, fulano de tal resolveu viver como a Bíblia manda. Aí ele Isso, começa aí a fazer começa as coisas esse esquisitas. texto. É. Ele pega as coisas esquisitas e começa a fazer as coisas esquisitas e Isso. fala, a Bíblia manda viver assim, né? É. Não é assim. Você tem que ler o contexto da época, É isso né? que nós estamos chegando, porque daí o camarada olha lá e fala assim, tem um monte de vidinho, tem um monte de vidinho, né? Um monte de vidinho. Aí o camarada mostra lá os textos, aí pega texto. Pega desta. Texto que mostra que a gente é preconceituoso, que aqui a Bíblia é preconceituosa, que Isso. não gosta disso, que não gosta daquilo, que manda matar, que não sei o quê, que não sei o que lá. Manda apedrejar, tal, não sei o quê. Aí mistura com o político, o candidato que ele gosta lá, e aí ele toma Bíblia e tal. Isso. E junta tudo no mesmo pacote. Tudo partindo da ideia de que o Deus do Antigo Testamento parece ser um Deus olho por olho, dente por dente. Ó, estou até citando o texto bíblico. É. E o Deus... Que é uma citação também. Que é uma citação também de outra coisa, né? De um Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. A Bíblia cita outras coisas? Ela cita, que é incrível. 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 Não é? O mais engraçado que eu acho é a imaturidade de você olhar para um texto que tem 4.000 anos, que fala de um contexto de 4.000 anos atrás, e ler como se fosse escrito para 2018. Como se fosse escrito ontem. Exatamente. Com a ideia de ontem, né? Exatamente. Com as regras da BNT de hoje, né? De citações de hoje. Não, tem que citar do jeito que cita hoje. Só quero lembrar... O que é a BNT? A BNT é as normas acadêmicas, técnicas. Eu quero só lembrar que há 100 anos atrás, não é 4.000, há 100 anos atrás era permitido ter escravo no Brasil. Não, 100 anos era permitido ter escravo no Brasil. É outro contexto, né? Mais de 100, né? Porque nós estamos já rodou a vida, viu, Diego? É mesmo, né? Rodou, já passou um milênio, né? O mundo girou, tá? Tá bom, 150. É que a gente sempre falou 100 a vida toda, quando a gente estudava. A gente falou 100 quando a gente estudava. Isso. Né? Mas, ó, faz muitos anos já, quando a gente estudava. Esse períodozinho de 150, o contexto era tão outro. Tão outro. Imagina 4.000 anos atrás. É assim que começa. Então o título do Hiperlinkados de hoje é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Pra não dizer que não falei das flores, que frase é essa? Pra você que acha que não tem flores no Antigo Testamento. Ah, muito bem. Entendeu? Mas essa frase vem de algum lugar? Essa frase é uma música. É uma música. Título de uma música. Ah, ok. De Geraldo Vandré. Geraldo Vandré. Música famosa aí da ditadura. Ah, ok. Tem gente que acha que a música chama Caminhando. Ah, é do Caminhando? É, mas o título é Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Ah, ok, agora sei qual é. Entendeu? Entendi. Pra você que acha que no Antigo Testamento só tem
coisa terrível. Isso, então pegamos essa frase conhecida aqui do Brasil, para não dizer que não falei das flores, para você que acha que não tem flores no Antigo Testamento. Então vamos entender um pouquinho. Inclusive porque tem gente que rejeita o Antigo Testamento por causa Não disso. fala, esquece o Antigo Testamento, passou. Até quem não rejeita o Antigo Testamento encontra um jeito de rejeitar, dizendo assim, não, isso era outra dispensação. E isso era para aquele povo tinha que ser duro mesmo. Isso, exatamente. E até tá certo isso, mas a gente não vai por aqui hoje não. Mas não, a gente não cria essa dicotomia, né? Isso. Isso aqui é a palavra de Deus. É que se você criar uma dicotomia, você pode falar assim, não, só isso aqui é a palavra de Deus. Só Isso essa parte. aqui não. Isso aqui passou. Passou. Entendeu? Tem gente que pensa assim dentro do cristianismo. E não, a palavra de Deus é tudo isso aqui. Eu só preciso entender ela dentro do seu devido contexto, né? Não posso ler ela de um jeito, assim, infantil. Ok. Então, a primeira pessoa que falou que o Antigo Testamento era de um jeito e o Novo era de outro, quem foi? É um homem que já foi citado aqui no programa Sola Escritura da última temporada, que é Marcion. 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 O que ele falou? Marcion é o nome dele. Marcion. Eu sempre penso Em português, Marcião. Marcião. Em português, Ok. Júnior, Marcião, ele dizia que no Antigo Testamento Deus era bravo, era um Deus bravo. Deus bravo e no Novo Testamento Deus bonzinho. Fica bom. Fica bom. Então ele foi o primeiro... Era outro Deus ou é o mesmo Deus? Não, para ele eu acho que era o mesmo Deus, mas ele... Ele muda de comportamento. Ele muda de comportamento, ele rejeitava ali, na hora dele estabelecer o cano ali, a lista, ele jogou fora um monte de livro, falou, isso aqui não serve. Sim, porque não coadunava com a visão dele do Novo Testamento. Não coadunava. Não coadunava. Ele foi o primeiro a falar, mas já tinha uma ideia na época chamada gnosticismo. Ok. O gnosticismo, ele dizia o seguinte, dizia que há um Deus Supremo Todo-Poderoso. Certo. Esse Deus Supremo é tão poderoso que dele emana poder. Certo. Emana. Os éons. Emana. Vaza poder deles. Vaza poder. Em forma de onda. Uhum. E esse poder é tão grande que essas ondas vão criando coisas. Sozinhas. E lá longe de Deus, porque a onda vai andando. Lá longe de Deus, essa onda criou um ser. Ok. Quanto mais perto você está desse Deus... Isso é gnosticismo, tá, gente, que eu tô falando. Que é o pega andando, né? Estamos falando da coisa errada. Então, quanto mais perto do Deus lá, mais poderoso você é. Quanto mais longe no éon, menos poder tem. Então lá na frente criou um ser chamado Demiurgo. E esse Demiurgo tinha um certo poder. Certo. Só que ele era distante, ela foi criado lá. Sim. E esse Deus Demiurgo é que cria o nosso mundo. Ok. E aí dá errado, o mundo não é errado, não tem problema, não tem um monte de coisa? Sim. Porque Demiurgo era atrapalhado, então ele não sabia criar direito. Ele se meteu a fazer uma coisa que ele não devia ter se metido a fazer. Ele criou a gente, segundo o gnosticismo. Ok. E é por isso que tem um monte de problema. Então, segundo o gnosticismo, quando ele vai para o cristianismo, ele diz que o Deus do Antigo Testamento é Demiurgo. Sim. E aí no Novo Testamento... No Novo Testamento, o Deus Supremo fala, preciso arrumar isso. Aí manda o seu filho. Aí manda Cristo, que é um Deus mais... É uma onda mais próxima ali dele. Para cá. Manda Cristo. E Cristo encarna em Jesus no dia do batismo. Ok. Quando ele fala, este é meu filho amado em quem me comprazo. Naquela hora ele entra em Jesus. Cristo entrou em Jesus. Isso é gnosticismo. Isso, gnosticismo. Não estamos... Porque para o gnosticismo, Jesus é uma pessoa e Cristo é o Deus que vem resolver. Isso. Os evangelistas, para combater isso, eles colocavam juntos a palavra Jesus Cristo, para dizer que é a mesma coisa. Olha só. Entendeu? É isso. A Bíblia chama de Jesus Cristo para dizer que não tem separação entre Jesus e Cristo. Ok. Aí Cristo vem e Cristo prega. Prega, não pregou? Pregou. Pregou o quê? Que o Deus Demiurgo era desastrado. Então a salvação era pelo conhecimento, ou gnose em grego, por isso, gnosticismo. E aí na cruz, o Cristo sai de Jesus, e é por isso que ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Porque ali estava só Jesus novamente. Que maldade, né? Na hora que vai morrer, ele sai fora. Foi. Aí deixa lá. Isso é gnosticismo, que dizia que o Deus do Antigo Testamento era Demiurgo, e o Deus do Novo Testamento era outro. Rejeitamos todas essas ideias. Só estamos citando essas ideias para você saber que esse pensamento de que o Antigo Testamento é de um jeito, ou feito por um outro ser diferente, ou o mesmo ser que tinha um comportamento diferente do ser, no caso Deus,
do Novo Testamento é uma ideia que já vem desde a época dos apóstolos. Antiga. Antiga essa ideia. Mas, Diego, eu pergunto agora para você. Pergunte Na mira, Diego. Pergunte para mim. Na mira, Diego. É o programa errado, vai. É outro agora programa, pra você, outro Diego. cenário. Muito bonito isso que a gente está falando, mas como explicar a matança no Antigo Testamento? Como explicar que Deus vai lá e fala, é assim, faz assim, olho por olho, dente por dente? Essa pergunta veio das redes sociais aí, Tito? Veio, na hora, aqui, ó. Olha, Muito bonito aí, mas como essa explicar isso? pergunta é das mais importantes, porque é uma das mais difíceis, mas que todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo se faz essa pergunta. Todo mundo faz Quando essa você entra em contato com a Bíblia e com as histórias da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que estão muito distantes de contexto do nosso tempo, Opa! a gente encontra situações tão distantes do nosso contexto que a gente fica tentando entender o que isso quer dizer, o que isso significa. E uma das coisas que chama a nossa atenção é que Cristo fala muito de amor, ele busca muito as pessoas que estão perdidas, ele trata bem as pessoas, e até quando ele é duro para salvar e tal. E quando você olha no Antigo Testamento, você vê algumas ordens sendo dadas de Deus para o povo, ou de atitudes que Deus pede, que parecem ser muito duras, muito duras. A gente não vê Jesus fazendo aquele pedido. É isso. Embora tenha sido ele. A gente não vê Jesus fazer esse pedido. Não vê. Não é. Você fala, não, isso aí é outra coisa. Aí fica assim incômodo. Mas por que ele não... Por que ele mandou destruir o povo e não salvou o povo? Agora, esse incômodo, sabe de onde vem? Vem do nosso jeito de pensar de hoje. Certo. É ou não é? É. Você acabou de dizer que há 100 anos atrás, 100 Sim. anos né? Há 100 anos era Há mais de 100 normal. anos era normal para Deixa eu o contar povo uma- que vivia 100 anos ter escravo. Não, eu vou só dando um exemplo aqui, a gente acha que ter escravo hoje é um absurdo. Mas há 100 e poucos anos atrás, um escravo, quando ele podia ser liberto, tinha escravo, Júnior, que escolhia não ser liberto, mas receber o dinheiro da liberdade Sim. para comprar outro escravo. Então o escravo tinha escravo no Brasil. É porque era normal. Era normal, entendeu? É outro jeito de pensar. É outro jeito de pensar. Agora, não é porque é normal que estava certo. Isso, nós só estamos dizendo... Deixar claro, não é porque é normal que estava certo, mas eu estou falando de uma cultura que não questiona, naquele momento ela não está questionando. Não está questionando. Depois, graças a Deus, ela começa a questionar. Isso. Mas naquele momento ela não está questionando. Naquele momento só questionava quem não tinha força social, que era o próprio escravo. Né? Mas no período próximo da humanidade a gente viveu um contexto que a gente não consegue entender. Vou dar outro exemplo, o próprio exemplo da Alemanha. Como que há 50 anos atrás aconteceu o que aconteceu na Alemanha e os alemães não fizeram nada? Em tese, a gente sabe Não, que tem muita gente que fez e tal. Não é que não fizeram, apoiaram. Exato. Feliz da vida. Exato. Então agora há pouco a gente tem um contexto numa região em que aconteceu um negócio que a gente não A entende. gente só está dizendo que é fácil, do alto da história pronta, Isso. da história Do meu contexto concluída, atual, do meu contexto atual, eu olhar dizer, com a minha visãozinha de hoje. dizer que os alemães estavam errados. Mas se você fosse alemão e estivesse lá, aí, no dia antes da história acontecer, é muito difícil. E é muito legal, tem um filme recente chamado, eu não lembro agora o nome do filme, senão eu até diria para vocês, mas é uma experiência social em que eles mostram o que aconteceria se Hitler voltasse hoje para a Alemanha. E aí se usa os mesmos argumentos que ele usou no passado em conversas com as pessoas na rua e elas concordavam. Olha aí, ó. Olha aí. Não, Então, é porque assim- é muito fácil ser profeta de história pronta. É fácil, é moleza. Não, aí é moleza. fácil. Aí você dá opinião. Aí você vem com tudo. Então, aí hoje- você olha para a Bíblia É. e você vem do alto de 2018, 19, 20, do ano que você está assistindo isso aqui. Isso, Aí você olha lá para trás, isso. 1000 antes de Cristo, e você fala, isso aqui não podia acontecer. Sim, Não podia acontecer. Então eu tenho um texto já, Diego. certo. Texto bíblico para evitar isso, que diz assim, Deuteronômio 29, verso 29, diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, a Bíblia está me dizendo assim, ó, você fica no que está escrito aqui, no que está revelado. Há coisas que são reveladas são para vocês. E há coisas que não são reveladas. Não pega o que está na sua cabeça, que é o que não está revelado, e não pega o que está na sua cabeça e tenta colocar na Bíblia.
Vou dar um exemplo aqui, que a gente já falou e eu volto a repetir. Se você vê alguém pregando, falando muito das coisas do diabo, de Satanás, de demônio, como é que o demônio faz, onde o demônio vive, o que o demônio come, aonde que ele mora, como ele dorme, o que ele faz para atacar, essas coisas todas que não estão reveladas na Bíblia, e você fica tratando esse assunto, escreve livros inteiros sobre esse tema, você está errado. Porque esse tema não é para ser tratado, porque ele não foi revelado. E estas coisas são um mistério que não estão revelados e ponto, acabou. E a gente começa a colocar coisas na nossa cabeça. A gente vai inventando os negócios. E vai fazendo. E a gente aceita, inclusive no caso desse ensino de demônios, a gente aceita os ensinos de demônios. Porque a gente fala, não, eu estava lá, eu vi o diabo falar, o diabo falou isso. Então eu começo a acreditar no que o diabo falou. Pronto. É isso. Entendeu? E o que a Bíblia fala é que o diabo é o pai da mentira. Aí, ó. Essa é a revelação. Qual é a revelação bíblica sobre o diabo? É o pai da mentira. É isso. É isso. Não é pra seguir ele. Em outras palavras, o que esse cara fala, o que sai da boca dele, você esquece. Serve pra quê? Você esquece. Esquece, não tem testemunho de Satanás, não tem esse negócio. Agora vamos dar exemplo, Diego. Tem gente que vem e tem uma cultura religiosa na cabeça dele, tem uma coisa que ele acha que é do mal. Certo. Tem uma religião que ele acha que é do mal. Ok. Aí ele vem para a religião de Deus. Sim. E ele continua temendo as coisas que a religião do mal ensina. Ele continua acreditando na outra coisa. Vou dar exemplo. Imagina que a religião do mal, vou dar um exemplo sem Sim, por favor. Sem pegar o seu emocional aí, sem você ter ligação emocional. Imagina que a religião do mal diz que passar debaixo de escada dá problema. Certo. Então aí ele vem para a região de Cristo e ele não passa debaixo de escada. Então, trouxe a doutrina de lá para cá, né? Trouxe a doutrina de lá para cá. Aí você vem na revelação e a revelação não fala nada. De passar debaixo de escada. Não fala. Tá escrito aqui? Não tá. Que tem problema passar debaixo de escada? Não. Tá escrito aqui que tem problema ter gato preto? Tá escrito aqui? Não tá escrito. Não tá. Então, o que não tá revelado... Sabe o que tá escrito? Que tem coisa que acontece que a gente não sabe por quê. Opa, é isso. Isso tá escrito. Isso tá escrito. Isso tá escrito. Então é isso. É isso. Então é isso. Então, agora vamos lá para o Antigo Testamento. Mas se o texto bíblico diz que o que é revelado me é dado, então eu tenho que trabalhar com o que é verdade que está revelado. É isso. Certo? Então, eu não trabalho buscando a verdade, e agora eu estou falando da verdade absoluta, buscando a verdade de Deus, a verdade sobre a vida, a verdade sobre... Eu não vou atrás disso por meio daquilo que eu imagino que seja. Eu vou para a revelação. Sim. Tá? Não estou falando de ciência aqui, porque ciência é outra categoria de conhecimento. Estou falando de conhecimento das coisas mesmo, entendeu? Deus, no caso está falando de Deus, né? No caso de Deus. Por que Deus mandava matar, por exemplo, uma nação inteira? Sim. Então eu não pergunto isso para a ciência. Eu não pergunto isso para a filosofia. Eu não pergunto isso, fico porque imaginando. Eu acho que não devia. Achei a resposta. Os direitos humanos de hoje. Júnior, é muito bom. Estava pensando aqui e descobri por que é. Eu fiquei imaginando aqui, achei uma resposta que eu acho que é isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Eu li que um cara falou que é por causa disso. Não é por aquilo que a gente vai falar aqui. É pela revelação. É o que está aqui. É o que ela revelou. Se a Bíblia revelou, a gente vai saber. Se ela não revelou, a gente não vai saber. Vamos dar um exemplo. Deus falou, vai lá e toma Canaã. Certo. A terra prometida. Perfeito. Vai lá na terra prometida e pega a terra prometida para vocês. E quando vocês chegarem lá e tiver que fazer guerra, vocês ganham a guerra, tá? Sim. Então é para ganhar, mata todo mundo que está lá. Sim. Então você lê isso e fala assim... Mas ele deixar bem claro, mata todo mundo. Homem, mulher, criança. Mata todo mundo. Tira tudo. Então aí você lê esse texto na Bíblia e fala, olha, Deus mandando matar todo mundo e tal, e etc e tal. Isso. Né? É. Só que você não vê aqui em Gênesis 15, quando começa a ideia, e Deus chama Abraão, que está 430 anos do episódio que eu acabei de citar. Certo. Ele chama Abraão e ele fala assim, Abraão, eu estou te chamando para te deixar escravo, você e seus descendentes por 400 anos. Leia aí ele fala Gênesis 15, a partir do verso 12. Eu estou chamando você para deixar você escravo por 400 anos. Na cena de aliança com Deus, Deus não fala assim, olha, viu, Abraão, vai ser riqueza, tranquilidade, descanso, porque, estou contigo, então vai dar tudo certo. Não é assim que ele fala. Na cena da aliança, quando ele está apertando a mão de Abraão, assim, para falar, vamos fechar junto aqui, ele fala assim, só que é o seguinte, você vai ficar escravo 400 anos. Por causa de quê? Verso 16. Ele fala assim, na quarta, lá longe, vocês finalmente tornarão para cá, porque a terra prometida é ali onde ele estava. Sim.
que ela ainda ia vir para os outros. Sim, e eles vão voltar Vão para voltar lá. para lá. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus, que era o povo que morava lá. Deus falou assim, ó, você vai ficar escravo, Abraão, por 400 anos. Vai ficar ruim a sua vida. Por quê? Porque eu amo o povo que mora lá. Exatamente. Eu amo, mas com muita força, e eu não vou matar eles. Eu quero salvar. Então, eu vou dar 400 anos para ele. E nesses 400 anos eu vou mandar um monte de recado. Eu vou abrir Mar Vermelho, eu vou mandar praga no Egito, eu vou ficar mandando um monte de recado, porque eu quero que no dia que a gente chegue lá, Sim. eles estejam convertidos. Sabe o que chama isso aqui, Diego? Isso aqui chama graça. Chama graça. No Antigo Testamento. Testamento. Deus está pegando o seu povo, e aí quem sofre é o seu povo, Sim. e ele concede graça aos amorreus. Graça, por isso que o título é para não dizer que não falei Das flores. Tá aqui, ó, tá aqui, graça. Ele fala claramente que ele quer dar tempo para salvar o povo. Não É precisa isso. dar tempo. E tem mais, você vai encontrar no caminho de Israel gente que se salva, e se salva da perdição, da destruição. Acontece de gente se converter nesse processo. Foi. E é isso que ele queria que acontecesse. Então ele fala assim, ó, ainda não a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estourou, eu ainda preciso fazer o que eu posso com o tempo que eu tenho para salvá-los. E nesse período vocês vão ficar escravos aqui, tá? Vocês vão até sofrer aqui um pouquinho, mas é para a salvação deles. Quem fica escravo? O meu povo. O meu povo. O meu povo fica Exatamente. Que é exatamente que é a postura de Deus o tempo todo no grande conflito, né? Ele vem e ele se coloca em posição de sofrimento para que o outro seja salvo. É isso. É isso. Quer ver outro episódio? Josué chega lá, finalmente toma a terra. Certo. Aí Deus fala, mata todo mundo em volta. Sim. 400 anos depois, porque não deu certo. Eles não Sim. teve jeito mais. Só um detalhe importante sobre esse mata todo mundo em volta aqui. Alguns porquês que estão na Bíblia. O povo naquela época era extremamente violento, extremamente mau, extremamente imoral, tá? Coisas terríveis aconteciam do tipo, o cara chegar, um visitante na cidade, e os caras quererem violentar o cara. Sim. Né? Que era o caso de Sodoma e Gomorra, por exemplo, mas aconteceu em outras cidades, inclusive de Israel. A tribo dos benjamitas foi extirpada de Israel por causa de um caso desse. Então é o seguinte, Júnior, o contexto de moralidade era muito grande. Se você mantém essa gente existindo, a imoralidade ela se espalha. Sim. Então, o que acontece com Sodoma e Gomorra e o que acontece com as nações que estão sendo destruídas depois é exatamente a mesma coisa. É um pré-juízo final. Por isso que ele fala, a iniquidade dos amorreus ainda não encheu. Porque quando encheu, o que acontece? Aí encheu. Quando encheu é porque eles foram longe demais. Eles não voltam mais. Não tem mais como voltar. Eles não voltam. Não é porque Deus não deixa voltar. Não. É porque eles não vão voltar, eles não querem. É porque você manda anjo lá e eles querem estuprar os anjos. Não tem o que fazer. Entendeu? O nível não tem volta. Não tem jeito. Aí não é porque não tem... Não, só uma coisa importante que a gente precisa ter essa percepção. O amor de Deus é enorme, é superabundante. Mas a nossa obstinação, ela pode superar essa linha. Opa, é isso aí. Eu posso dizer não quero, lá, até não ouvir mais a voz de Deus. Eu não posso? Pode. Deus está falando comigo, Sim. Eu estou aqui, ó. Não pode? É exatamente isso que acontece. Isso é a medida da iniquidade. Ó, daqui eles não voltam mais. Então, vamos tirar daqui, porque se eu deixar aqui, eles vão destruir vocês. E foi exatamente o que aconteceu. Porque o povo de Israel não destruiu algumas nações como Deus havia mandado. O que aconteceu, Júnior? Casaram. Deu tudo errado. Eles entraram, trouxeram os deuses deles para dentro. E o povo que era para ser bênção para a terra, começou a virar maldição por causa daqueles que estavam ali em redor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tem um planejamento e um propósito por trás de cada atitude ali. Tá tudo certinho ali. E tem misericórdia, porque é misericórdia extirpar Sodoma e Gomorra. É misericórdia. Misericórdia, não deixou ele sofrendo. Lógico que quem morava em Sodoma e Gomorra não vivia bem, cara. Que lugar é esse? Foi. Quer ver outra flor? Ó, Josué chega
E Deus falou assim, ó, não faz acordo com nenhuma nação em volta aí. É guerra. Certo. Aí Deus falou assim, só faz acordo quem vier de longe. Só quem vier de longe. Teve uma nação que ficou sabendo disso, pegou a roupa, fingiu que estava usada, pegou pão, deixou embolorar, roupa de viagem, pão embolorado, e foi lá ter com Josué. Falou, Josué, nós viemos de muito longe. Vamos fazer acordo? Josué falou, veio de longe, aqui ó, o pão embolorado, olha quanto tempo a gente andou. Vamos fazer acordo. Fez acordo. Aí logo que fez acordo, descobriu que morava ali. Do ladinho. Eles foram bem espertos. Foi. Os moabitas. Brasil, né? Brasil. Era Brasil. Os brasileiros Tá já na explicado. época. Nós somos descendentes de moabita. Tá ali. É isso. Fizeram ali brasileiro, né? Fez ali. Josué ficou alucinado. Falou, não, tem que matar. Tem que matar. Aí o que Deus falou? Não. Deus falou, não, você já fez acordo. Se fez acordo, já era. Fez acordo, fez acordo. Mantém sua palavra aí. Fez acordo. Só que aí o ódio do povo de Deus com aqueles carinha ali. Deus falou assim, pra Enganaram vocês, eles. pra resolver isso aí, eu vou colocar os meninos que enganaram vocês, eles vão cuidar das coisas do templo. Vai carregar aqui os utensílios, e aí com o tempo vocês vão acostumar com eles. Mas embora eles tenham feito esse estratagema, eles me reconheceram como Deus. E reconheceu como Deus, eu abraço. Resolveu. Resolveu, abraço. Sabe o que chama isso? Graça. No Antigo Testamento. Então, quando você ler a Bíblia, você não pode voltar lá e começar a ler as coisas lá da Bíblia e falar assim, olha como é que isso aí não é de Deus. Olha como é que pode. Você está falando com a mente de hoje. Isso. Lá tinha um outro contexto, uma outra história. Deus tinha um outro plano, era um outro povo, uma outra gente, um outro jeito de lidar. Um outro jeito de lidar, e Deus lidou com a maneira que ele tinha que lidar. Agora, se você olhar atentamente para a Bíblia e ler a Bíblia sem preconceito, você vai ver graça, a graça de um Deus amoroso, a graça de Cristo manifestada no Antigo Testamento. Todas as participações de Deus no Antigo Testamento são a própria atuação de Cristo. Cristo está lá. É o próprio. É o próprio. É ele que fala com Moisés. É ele que fala para que as coisas aconteçam, inclusive quando ele aparece várias vezes falando diretamente, o anjo do Senhor aparece, a gente sabe que é o próprio Cristo. E tem mais, ele não mudou. Não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Exatamente. A Bíblia diz. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Embora Deus atue em contextos diferentes, ele é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente.